Você viu ontem aqui no Jornal da Globo como pensam as gerações que estão convivendo no mercado de trabalho. Hoje, na segunda reportagem da série especial, nossos repórteres foram descobrir os principais conflitos entre profissionais que têm valores diferentes. Você olha para este rapaz e vê o quê? Pra mim é um menino ainda, né? Mas este menino chegou para ser o chefe. E aí é aquele choque, né? Poxa vida, eu, 47 anos, um gestor com 29, né, 28, como é que é isso, né? Isso é um nó, quando um Y chefia até um baby boomer, né? Sérgio é da geração Y, aquela dos jovens com 30 anos ou menos que tem pressa para conseguir reconhecimento e crescimento profissional e que mudam de emprego com facilidade quando não estão satisfeitos. Carmelo faz parte dos Baby Boomers, a geração de quem tem mais de 45 e valoriza a experiência, o tempo de empresa. É claro que é mais complicado você ter um rapaz mais jovem, uma moça mais jovem, te chefiando. Você fica meio frustrado, gente, porque lembre-se que o baby boomer, o poder para ele é importante, o saber para ele é tudo. Isso está na cabeça dos mais velhos, que têm uma certa dificuldade de aceitar. Quando existe conflito de gerações numa empresa, normalmente a geração Y está no meio. E esses caçulas do mercado de trabalho têm energia, desenvoltura, intimidade com a tecnologia, e isso tudo pode deixar os mais velhos inseguros. Principalmente a geração X, aquela que fica no meio das outras duas. É a geração das pessoas com mais de 30 e menos de 45 anos, que viu os pais enfrentarem as crises da década de 80 e, por isso, trabalhou duro para ter segurança financeira. O X, ele foi treinado, ele foi talhado a trabalhar e esperar um momento que seria o reconhecimento dele, onde ele sobe um degrau. Ele tem medo de perder o emprego justamente para pessoas que aparentam ter mais energia do que ele, que podem eventualmente trazer mais inovação e energia do que ele. Alessandro, presidente de uma empresa, já viu isso com funcionários dele. A gente observou casos aqui na empresa de pessoas da geração X que não aceitavam que uma ideia melhor ou inovação surgisse da geração Y. O próprio Alessandro é um X, geração que valoriza muito a carreira, mas que vê os tempos mudarem. O que vai definir realmente promoção, ascensão na carreira é a competência. Então não é mais tempo de casa. Tempo de casa não garante mais nada. O X que abre o olho porque os Y estão chegando com diploma atualizadíssimo. Alessandro reconhece que na empresa os contemporâneos dele perderam a briga. A gente prefere trabalhar com a geração Y por ela estar mais aberta a novos modelos de trabalho. A abertura é o que a Y, Roberta, espera do Alessandro, chefe dela. Eu sinto essa necessidade de aprender junto com a empresa e de passar para a empresa tudo aquilo que eu consigo aprender. Mais do que a história da estabilidade, eu quero poder participar dos processos. O problema é quando essa participação vem de uma forma que os mais velhos não assimilam direito. Por exemplo, o jovem Y senta na mesa de trabalho e fica ouvindo música, navegando em redes sociais na internet. Um colega da geração X pensa que ele está só enrolando e não acha justo. Na verdade, a geração Y é assim mesmo. Faz várias coisas ao mesmo tempo, inclusive o trabalho. Nasceu, ele vive com estímulos de música, internet, com amigos, no colégio. Isso vem para a organização. Isso vem para a organização, é a extensão dele do dia a dia. É o que faz ele ter prazer. Então ele está trabalhando e que, é lógico, no seu local de trabalho, às vezes escutando uma música, escutando um som que ele gosta. E isso só colabora, só estimula. Outra característica da geração Y é a pouca paciência para reuniões muito longas. O jovem tira o celular do bolso e começa a mexer para passar o tempo. O pessoal mais velho acha falta de educação. Quando o jovem Y quer falar com algum chefe, ele muitas vezes passa pelo gerente, normalmente da geração X, e vai logo na sala do diretor, Baby Boomer. O gerente X não gosta e reclama que o Y não respeita a hierarquia. O X se apega um pouco na hierarquia, porque a hierarquia consolida o poder deles, isso é um problema também que tem que ser gerenciado. De insegurança da geração X. O conflito entre as gerações atrapalha a produção da empresa. O clima fica ruim.
Chega ao extremo em que o jovem da geração Y é demitido ou pede demissão porque está insatisfeito. A empresa tem gastos, perde talentos e fica com a vaga aberta enquanto procura alguém para o lugar. E quem garante que a história não vai se repetir com o outro funcionário que for contratado? Tumultua e acaba fazendo com que o objetivo da empresa, que é olhar para fora, olhar para o mercado, olhar para o cliente, olhar o que está acontecendo, se transforme num problema interno, num conflito interno. E acho que a empresa que vai ser a empresa do futuro é a que conseguir conciliar todas as gerações num mesmo ambiente de trabalho. No caso de Sérgio e Carmelo, a conciliação veio com o tempo. Bastou que Carmelo visse o jovem chefe em ação. O cara realmente tem capacidade, ele não está à toa no cargo que ele está. A idade ela passa desapercebida quando você começa a olhar a competência técnica do profissional. E aí a hierarquia não conta, porque o objetivo é único. Sérgio também é chefe de outro baby boomer, Valmir, que ao mesmo tempo é quase um tutor para o jovem gerente. Ele tem o arrojo, a impulsividade da juventude, tá? E eu fico servindo como mais ou menos um guia, um aparador das impulsividades dele. E nisso a gente acaba se completando. Acredito que eu vou aprender muito com ele e eu acho que vice-versa também. Acho que ele tem muito para aprender com a gente e a empresa só ganha com isso. E o que as empresas estão fazendo para que os conflitos entre as gerações tenham sempre um final feliz assim? É o assunto da reportagem de amanhã.